Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Josefa Fernandes, trabalho no Departamento de Políticas e Programas Educacionais, na Gerência do Ensino Regular, na coordenação do ensino médio. Gostaria de convidá-los a que vocês seguissem as redes sociais do Projeto Conquistar. @conquistar.seducam, #conquistar22. Vamos ao nosso episódio. O episódio será do componente língua espanhola sobre compreensão lectora. Vamos começar o nosso simulado. Vamos para a primeira questão. Gostaria de chamá-los a atenção para o modelo de questão que trouxemos para vocês, que trata de um modelo de questão do Enem. Dessa questão, do Enem 2021. Fiquem bem atentos à leitura. Me acompanhem. Se reuniram em um volume todas as entrevistas dadas por el poeta e dramaturgo Federico García Lorca. Lorca concedió 133 entrevistas. Leyéndolas, se sabrá que estava por detrás de la poética del escritor andaluz. Sobre su obra, declarou em uma de ellas: "No he sido nunca poeta de minoría. He tratado de poner en mis poemas lo de todos los tiempos, lo permanente, lo humano. A mí me ataca lo humano, el elemento fundamental en toda obra de arte". E em outra dijo: "Hoy no interesa más que una problemática, lo social. La obra que no siga esa dirección está condenada al fracaso, aunque sea muy buena". En su última entrevista de junio de 1936, Lorca se muestra profético. Ni el poeta ni nadie tiene la clave y el secreto del mundo. Quiero ser bueno. Sé que la poesía eleva y creo firmemente que si hay un más allá, tendré la agradable sorpresa de encontrarme con él. Pero el dolor del hombre y la injusticia constante que emana del mundo y mi propio cuerpo y mi propio pensamiento me evita trasladar mi casa a las estrellas. Nós já fizemos a leitura da questão, agora nós vamos ver o que se pede a respeito dessa questão. Esse trecho da resenha de um livro de entrevistas concedidas por Federico García Lorca tem por finalidade, vamos ler as questões: ressaltar a atração do entrevistado por questões místicas. B. Divulgar a comoção das elites com as obras do entrevistado. C. Salientar o compromisso do entrevistado com as questões sociais. D. Mostrar a atualidade das obras poéticas e teatrais do entrevistado. E. Criticar o interesse do entrevistado por particularidades da vida humana. Agora vamos à resposta do gabarito. Vamos retomar o enunciado da questão, que diz o seguinte: esse trecho da resenha de um livro de entrevistas concedidas por Federico García Lorca tem por finalidade, então, como vocês podem observar aqui, dentre todas as questões, a letra C é a alternativa correta, que é salientar o compromisso do entrevistado com as questões sociais. Agora nós vamos para o gabarito comentado. Por se tratar de questões do vestibular, vocês observaram que nós trouxemos para vocês uma questão do Enem. É importante, depois de você fazer toda a leitura da questão,
ficar atento ao que diz o enunciado. Vamos retomar o enunciado? Esse trecho da resenha de um livro de entrevistas concedidas por Federico Garcia Lorca tem por finalidade, então, como vocês podem observar, né, a questão ela já está te dando uma direção sobre a resposta que você precisa encontrar para essa questão. Agora nós vamos voltar ao gabarito comentado novamente. Letra A. Em nenhum momento o texto se refere a questões místicas. Vejam bem, sobre o enunciado, qual a finalidade do texto. Então é importante que vocês fiquem bastante atentos, como eu falei, ao que está pedindo o enunciado. Então, a questão A, se vocês observarem, ela está fazendo uma afirmação que não está presente no texto. Então, se for o caso, se for necessário, voltem, você pode, durante a prova, voltar ao texto e fazer a leitura novamente. Se o texto está fazendo alguma afirmação, se no texto tem alguma afirmação, alguma direção que esteja, que pode direcionar você para a resposta correta. No caso da letra A, como nós colocamos aqui, em nenhum momento o texto se refere a questões místicas. Letra B. Em nenhum momento o texto faz referência a qualquer comportamento de elites em relação à obra do autor. Letra C. O trecho do texto revela o teor da temática que preocupa o autor e que estava presente em sua obra. E o que estava presente em sua obra? O que o texto está falando? Se você for observar, se você retomar a leitura novamente do texto, da questão, você vai observar que se tratava de uma entrevista. O que o texto está falando? O texto está falando de uma entrevista, né, que era concedida por Federico Garcia Lorca. E o que ele estava falando sobre o que estava presente nas suas obras. E o que estava presente na sua obra? O social. Ele se preocupava com as questões sociais. É a afirmativa que contém sobre as obras do escritor. Agora vamos para a letra D. O texto não faz referência a obras teatrais, apenas a obra poética do escritor. Letra E. Lendo o texto, é possível observar que não há evidências de crítica à obra do autor. Então, como vocês podem observar, tem aí várias afirmativas, mas você tem que ficar de olho para ver qual é a questão que não está de acordo com o texto. Então, como vocês podem observar, é importante que vocês fiquem atentos ao que está pedindo o enunciado, nesse caso, nesse modelo de questão, certo? Para que vocês, então, possam encontrar a resposta correta. Nesse caso, existiam várias alternativas, né? Mas, dentre essas alternativas, apenas uma estava fazendo uma afirmação correta a respeito do texto. Então, essa foi a nossa primeira questão. Vamos para a leitura da questão número 2. Observem que é mais um modelo de questão que nós trouxemos para vocês. Vamos à leitura. Essa questão, ela foi retirada do Enem 2021. Lo único cierto es que llegué a México en 1965 y me planté en casa de León Felipe y en casa de Pedro Garfies y les dije aquí estoy para lo que gusten mandar. Y les debí de caer simpática, porque antipática no soy. Aunque a veces soy pesada, pero antipática nunca. Y lo primero que hice fue coger una escoba y ponerme a barrer el suelo y sus casas y luego a limpiar las ventanas y cada vez que podía les pedía dinero y les hacía compra. Y ellos me decían con ese tono español tan peculiar, esa musiquilla distinta que no los abandonó nunca, como si encircularan las zetas y las cs
y como si dejara a las heces más huérfanas y libidinosas que nunca. Auxilio, me decían, deja ya de trasegar por el piso. Auxilio, deja esos papeles tranquilos, mujer, que el polvo siempre se ha venido com a literatura. Agora nós vamos para o que está pedindo o enunciado da questão. No fragmento do romance, a uruguaia Auxílio narra a experiência que viveu no México ao trabalhar voluntariamente para 2 escritores espanhóis. Com base na relação com os escritores, ela reflete sobre letra A, variação linguística do espanhol, letra B, sujeira dos livros de literatura, C, distintas maneiras de acolher do mexicano, D, orientações sobre a limpeza das casas dos espanhóis, E, dificuldades de comunicação entre patrão e empregado. Agora vamos verificar a resposta correta. Como vocês podem observar, a letra A, variação linguística do espanhol, é a resposta correta. Vamos ao gabarito comentado. Antes de tudo, que vocês estejam atentos ao que vocês leram no texto durante a leitura que vocês fizeram no texto. Porque são dessas informações que vocês vão precisar para encontrar a resposta correta. Então, vamos à leitura do gabarito comentado? Observem, a letra A fala o seguinte: Auxílio reflete sobre a variação linguística presente na fala dos espanhóis. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa questão, para a resposta, que muitas das vezes é importante, tem informações que nem sempre elas estão totalmente presentes no texto. É importante que vocês façam uma leitura que esteja nas entrelinhas. Como, por exemplo, se vocês observarem, voltarem lá no texto, vocês vão observar que aparecem alguns trechos falando sobre a forma como os espanhóis falam. Para isso, é importante que vocês estejam... com certeza, o professor, em algum momento, já tratou sobre a variação linguística da língua espanhola. A forma de falar em alguns países. Os espanhóis, eles falam de uma forma, os uruguaios, eles falam de outra forma. Então, se você não esteve presente nessa aula, se você não prestou atenção nessa aula, é muito provável que você vá sentir dificuldade na hora da resposta. Então, para encontrar essa resposta, além de ter algumas dicas presentes no texto, é importante também que você saiba o que é variação linguística, que é essa forma diferenciada de falar o espanhol de um lugar para o outro. Letra B. Auxílio não faz nenhuma reflexão a respeito da sujeira em livros de literatura. Letra C. Auxílio não faz nenhuma reflexão a respeito de formas de acolher do mexicano. Auxílio não faz nenhuma reflexão sobre orientações de como limpar a casa de espanhóis. Letra E. Auxílio não faz nenhuma reflexão sobre dificuldades de comunicação entre patrão e empregado. Como vocês podem observar, né, o enunciado ele já está trazendo uma orientação sobre o que Auxílio, né, que é a pessoa, o personagem que está presente nesse texto, qual foi a reflexão que ela fez. Ou seja, ela chegou num determinado lugar, ela chegou no México e foi para a casa de espanhóis. Né? E lá ela começou a observar o quê? Que a forma de falar dos espanhóis estava presente ainda na vida deles, apesar de eles terem chegado com certeza há um certo tempo, né? Estarem no México há um determinado tempo, mas ela percebeu que eles ainda traziam aquela variação linguística, aquela forma de falar dos espanhóis. E é justamente sobre essa questão que ela faz uma reflexão, como a questão mesmo já está falando. Ela faz uma reflexão a respeito de uma determinada situação que ela observou, que nesse caso foi a variação linguística, a forma de falar
dos espanhóis. Ou seja, os escritores, né, ela foi para a casa desses espanhóis e eles eram escritores. Então, essa foi a reflexão de Auxílio. Agora, vamos à leitura de mais uma questão. Como vocês podem observar também, é uma questão nos moldes da avaliação do Enem. E nós trouxemos para vocês uma questão do Enem 2020. Vamos à leitura. Pouco depois, apareceu em casa de Elisenda Morales, arrastrando su cansancio y las contrariedades de un largo día que había dejado su ánimo en ruinas. A pesar de todo, supo resistirlo. Y cuando ella le ofreció una copa de mistela, abandonó su asiento para ir hasta la tienda en busca de algo más estimulante. Allí, en el corredor de la casa, en taburetes separados, recibieron los primeros cálidos soplos de la noche. Con su habitual entereza, Elisenda entró a conectar la luz de la sala, sofocando parte de su reflejo, mientras comentaba que así estaría mejor. Al menos, pensó el tío Camarillo. No había sacado la lámpara como otras veces, ni le había entregado alguno de sus álbumes. Y parecía, en cambio, decidida a mantener en ascuas al vecindario. Aquella fue la primera vez que en mucho tiempo dejaron de lado el tema de las rentas para entrar con pies de plomo en el espinoso terreno de las confidências. Agora nós vamos à leitura das alternativas. E, antes de tudo, ao enunciado. O que diz o enunciado? Como eu já venho falando para vocês, é importante que vocês estejam atentos ao que diz o enunciado, porque ele vai te dar um caminho para que você possa chegar à resposta correta. Se for o caso, voltar ao texto, certo? Para depois retomar as questões. No texto, no qual é narrado a visita à casa de uma personagem, a expressão entrar com pies de plomo é utilizada para se referir ao ou a, letra A, determinação para conduzir discussões pessoais, letra B, insensibilidade para lidar com temas do passado, letra C, discrição para administrar questões financeiras, letra D, disposição para resolver problemas familiares, letra E, cuidado para tratar de assuntos íntimos. E então, vocês já sabem qual é a resposta correta? Vamos verificar? Então, como vocês podem observar, né, a resposta correta é a letra E. Cuidado para tratar de assuntos íntimos. Vamos ao nosso gabarito comentado. Então, como eu venho falando para vocês, é importante uma leitura atenta. Nós tivemos aí 3 modelos de questões, cada uma com um enunciado diferente. É importante que vocês estejam atentos ao enunciado, porque o enunciado ele vai trazer uma direção para que vocês possam chegar à resposta correta. Então, vamos fazer a leitura desse gabarito comentado. Letra A. As palavras determinação e discussão não condizem com a expressão. Quando eu coloco aqui a expressão, o que quer dizer? O que está pedindo lá no enunciado? Vamos retomar o enunciado rapidamente?
No texto no qual é narrado a visita à casa de uma personagem, a expressão, prestem bastante atenção no enunciado, a expressão entrar com pies de plomo é utilizado para referir-se ao ou a. Então, se vocês observarem, a questão, o enunciado está justamente fazendo destaque a uma frase, a uma expressão que está presente no texto. E qual é essa expressão? Entrar com pies de plomo. Então, voltando aqui ao nosso gabarito comentado, é por isso que na questão A está justamente falando que as palavras determinação e discussão não condizem com a expressão. Qual a expressão? Aquela expressão que nós acabamos de ver que está no enunciado. Letra B. A palavra insensibilidade não condiz com a expressão. Qual é a expressão? Agora nós vamos dar ênfase que. Por que a expressão? Porque está sempre se repetindo a expressão, porque justamente o enunciado vai pedir o que quer dizer a expressão que está presente justamente no texto. Então, letra B, a palavra insensibilidade não condiz com a expressão. Letra C, a pauta da conversa que começaram não se trata de questões financeiras. Letra D, a pauta da conversa não se trata de questões familiares. Letra E, a expressão reflete cuidado ao tratar de temas íntimos. Então, como vocês podem observar, é importante, como eu já falei anteriormente, que vocês estejam atentos ao enunciado da questão. No caso dessa questão, está pedindo justamente uma resposta que diga o que quer dizer, qual o sentido daquela expressão entrar com pies de plomo. Então, a questão que vai dizer, que vai definir o que quer dizer aquela expressão é justamente a letra E, que diz o seguinte: a expressão reflete cuidado ao tratar de temas íntimos. Então, é justamente nessa questão, é essa questão, na verdade, que vai dar um sentido para aquela expressão que está presente no texto. Então, retomando o nosso conteúdo, nós trouxemos para vocês aquilo que é mais pedido nos vestibulares, nas provas do Enem, que é justamente a questão da compreensão lectora, que é a leitura de texto de gêneros variados, que estão muito presentes nos livros didáticos, nas aulas dos professores. Com certeza é uma temática que vocês estão vendo constantemente na sala de aula. Aqui nós só estamos retomando, nós só estamos relembrando alguns conteúdos para vocês, para que vocês possam tirar a melhor nota na prova do Enem. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, que vocês tenham lembrado de algumas temáticas que vocês já aprenderam na sala de aula. Espero ter contribuído para que vocês possam cada vez mais melhorar essa compreensão lectora de vocês, que envolve a leitura, o estudo de vários textos, a gramática, outras temáticas que estão presentes, para que vocês possam ter um bom desenvolvimento nessa questão e tirar as melhores notas, tanto na prova do Enem e todas as provas, a prova da UFAM, a prova da UEA, enfim, todas aquelas provas que vocês vão testar o conhecimento de vocês e, enfim, alcançar uma vaga em uma faculdade. Agora vamos para as considerações finais. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram conosco em mais uma aula do Projeto Conquistar. Agora vamos para aquele momento selfie. Eu vou dar 3 segundos para que vocês possam fazer a foto de vocês. Eu gostaria de uma vez mais pedir a vocês que sigam as redes sociais do Projeto Conquistar, @conquistar.seducan, #conquistar22. Muitas graças e hasta luego.